Arte naval e geometria do navio. Plano diametral, plano de flutuação e plano transversal. Uma característica geométrica dos navios é possuírem no casco um plano de simetria. Este plano chama-se plano diametral ou plano longitudinal e passa pela quilha. Quando o navio está aprumado, o plano diametral é perpendicular ao plano da superfície da água, que se chama plano de flutuação. Plano transversal é um plano perpendicular ao plano diametral e ao de flutuação. Linha de flutuação. Linha de flutuação, LF, ou simplesmente flutuação, é a interseção da superfície da água com o contorno exterior do navio. A flutuação correspondente ao navio completamente carregado denomina-se flutuação carregada, ou flutuação em plena carga. A flutuação que corresponde ao navio completamente vazio chama-se flutuação leve. A flutuação que corresponde ao navio no deslocamento normal chama-se flutuação normal. Zona de flutuação. É a parte das obras vivas compreendida entre a flutuação carregada e a flutuação leve, e assinalada na carena dos navios de guerra pela pintura da linha de água. O deslocamento da zona de flutuação indica, em peso, a capacidade total de carga do navio. Área de flutuação é a área limitada por uma linha de flutuação. Área da linha de água é a área limitada por uma linha de água no projeto do navio. Superfície moldada é uma superfície contínua imaginária que passa pelas faces externas do cavername do navio e dos vãos do convés. Nos navios em que o forro exterior é liso, esta superfície coincide com a da face interna deste forro. Nas embarcações de casco metálico, o contorno inferior da superfície moldada coincide com a face superior da quilha sempre que o navio tiver quilha maciça. Algumas vezes, se a quilha é chata, nas embarcações de madeira, coincide com a projeção, sobre o plano diametral, do canto superior do alefriz da quilha. Linhas moldadas são as linhas do navio referidas à superfície moldada. Em navios de aço, a diferença entre as linhas moldadas e as linhas externas é muito pequena. Por exemplo, a boca moldada de determinada classe de contratorpedeiro é de 35 pés e 5 polegadas e a boca máxima é de 35 pés e 6 polegadas. As linhas do desenho de linhas são moldadas. Superfície da carena é a superfície da carena, tomada por fora do forro exterior, não incluindo os apêndices. Nos navios de forro exterior intrincado, a superfície da carena é medida na superfície que passa a meia espessura deste forro exterior. A superfície da carena somada à superfície do costado representa a área total do forro exterior, e permite calcular aproximadamente o peso total do chapeamento exterior do casco. Superfície molhada para um dado plano de flutuação é a superfície externa da carena que fica efetivamente em contato com a água. Compreende a soma da superfície da carena e as dos apêndices. É necessária para o cálculo da resistência de atrito ao movimento do navio, somada à superfície do costado permite estimar a quantidade de tinta necessária para a pintura do casco. Volume da forma moldada é o volume compreendido entre a superfície moldada da carena e um determinado plano de flutuação. Volume da carena é o volume compreendido entre a superfície molhada e um dado plano de flutuação. Este volume é, às vezes, chamado simplesmente carena, pois, nos cálculos, não há possibilidade de confusão com a parte do casco que tem este nome. Para embarcações de aço, o volume da carena é calculado pelo volume do deslocamento moldado mais o do forro exterior e dos apêndices, tais como a parte saliente da quilha, o leme, o hélice, os pés de galinha dos eixos, as bolinas etc. Para as embarcações de madeira, é o volume do casco referido ao forro exterior mais os volumes dos apêndices. O volume da carena é o que se emprega para o cálculo dos deslocamentos dos navios. Curvatura do vão. Os vãos do convés, e algumas vezes os das cobertas acima da linha de água, possuem uma curvatura de modo a fazer com que a água possa sempre escorrer para o costado, facilitando o escoamento. Esta curvatura é geralmente um arco de circunferência ou de parábola e dá uma resistência adicional ao vão. Dimensões da seção a meia nau. Linha reta do vão, linha que une as interseções da face superior do vão com as faces exteriores da caverna correspondente. Flecha do vão é a maior distância entre a face superior do vão e a linha reta, é, por definição, medida no plano diametral do navio.
Mediania e interseção de um pavimento com o plano diametral do navio. Seção a meia nau é a seção transversal a meio comprimento entre perpendiculares. Centro de gravidade de um navio, CG. O centro de gravidade é importante para os cálculos de flutuabilidade e de estabilidade, porque o peso do navio pode ser considerado como uma força nele concentrada. Como, em um navio, os pesos são usualmente distribuídos por igual de um lado e do outro do plano diametral, o CG está, em geral, neste plano. Nos navios de forma usual, o CG é situado no plano da seção a meia nau, ou muito próximo dele. A posição vertical do CG varia muito de acordo com o projeto de cada navio. Conforme sua definição em mecânica, o centro de gravidade é o ponto de aplicação da resultante de todos os pesos de bordo, e a soma dos momentos de todos os pesos em relação a qualquer eixo que passe por ele é igual a zero. A posição do CG se altera com a distribuição de carga, nos tanques, nos porões, no convés, etc. Centro de flutuação, confira, é o centro de gravidade da área de flutuação, para uma determinada flutuação do navio. Empuxo em cada ponto da superfície imersa de um corpo, há uma pressão que age normalmente à superfície. Esta pressão cresce com a profundidade do ponto abaixo da superfície da água, ela é medida pelo produto HXP, na profundidade H abaixo do nível da água cujo peso específico é P. Suponhamos, por exemplo, que há um orifício de 0,10 metros quadrados em um ponto da carena situado a 5 metros abaixo da superfície do mar. 1 metro cúbico da água do mar pesa 1.026 kg. Flutuabilidade. A flutuabilidade, que é a propriedade de um corpo permanecer na superfície da água, depende da igualdade entre o peso do corpo e o empuxo do líquido. Como, no nosso caso, o líquido é sempre a água, a flutuabilidade varia principalmente com o peso específico do corpo, isto é, o seu peso por unidade de volume. As madeiras leves têm um peso específico menor que o da água, um pedaço de madeira leve flutua sempre. O ferro, por exemplo, tem um peso específico maior que o da água e por isto um pedaço de ferro maciço não pode flutuar. É tornando oco um material que se diminui enormemente o seu peso por unidade de volume, portanto, aumenta-se a flutuabilidade. É possível assim a construção de navios feitos com materiais mais pesados que a água, como o ferro e o aço. As leis de flutuabilidade aplicam-se não somente a qualquer navio de superfície, como a um submarino, ou a qualquer objeto totalmente imerso. Quando imerso, um objeto permanece em repouso e na sua posição imersa somente no caso em que o seu peso for igual ao peso do volume deslocado. Mas um objeto totalmente imerso quase sempre pesa mais ou pesa menos que o volume da água que desloca. Nestes casos, a fim de que possa manter-se em equilíbrio e em sua posição de imersão, deverá receber uma força adicional, respectivamente, para cima ou para baixo. Esta força é dada pelos propulsores e pelos lemes horizontais no caso do submarino, ou pelo apoio no fundo do mar, em alguns casos. Borda livre, BL, é a distância vertical da superfície da água ao pavimento principal, geralmente o convés, medida em qualquer ponto do comprimento do navio no costado. Nos navios mercantes, a borda livre mínima é marcada no costado para determinar a reserva de flutuabilidade necessária. A expressão borda livre, sem outra qualificação, em navio mercante, refere-se à borda livre mínima, isto é, a medida meia nau e a partir da flutuação em plena carga. Os navios de guerra têm sempre a borda livre muito maior que a exigida para os navios mercantes de iguais dimensões e por isto não é necessária sua marcação. Entretanto, a borda livre interessa aos cálculos de flutuabilidade e de estabilidade, e nos navios de guerra é medida na proa, a meia nau e na popa, e refere-se à flutuação normal. A borda livre é, em geral, mínima a meia nau, devido ao altosamento que os navios têm. A borda livre é chamada algumas vezes de franco-bordo, mas esta expressão está caindo em desuso. Em inglês, chama-se freeboard, em francês franc-bord, e em italiano bordo libero. Planos do desenho de linhas. Podemos dizer que o desenho de linhas é constituído por três vistas, ou planos, a saber. Planos do desenho de linhas. No desenho de linhas figuram ainda as seguintes linhas: linhas moldadas do convés principal e das superestruturas, castelo e tombadilho, e, algumas vezes, das cobertas,
se o convés tem curvatura, são mostradas as linhas convés no centro e convés no lado, isto é, na mediania e na borda, respectivamente. Para verificar a continuidade da superfície do casco, geralmente dois ou mais planos diagonais são passados aproximadamente na perpendicular do plano das balizas inclinados em relação ao plano das linhas d'água e ao plano das linhas do alto. Traçam-se então os diversos pontos das interseções das balizas com estes planos inclinados, nos planos das linhas d'água e das linhas do alto. A ligação destes pontos por uma curva suave, contínua e coerente com as medidas significará que o casco está corretamente projetado. Comprimento entre perpendiculares, CEP, é a distância entre as perpendiculares avante e a ré, acima definidas. De acordo com estas definições, o comprimento entre pp é o comprimento medido pelo construtor naval, ao projetar o navio e ao traçar o desenho de linhas. Comprimento no convés e comprimento de roda a roda. Usualmente, quando se disser comprimento de um navio, sem especificar como ele foi medido, deve entender-se o comprimento entre pp, pois a eles são referidos os principais cálculos da embarcação, como os que se referem à propulsão, peso, resistência e custo da estrutura do navio. É necessário, entretanto, ao comparar navios de nações e de tipos diferentes, que se tenha o cuidado de verificar que os comprimentos sejam medidos na mesma base. Na Marinha Brasileira, o comprimento entre pp é, na verdade, o comprimento da linha de água de projeto, determinado pelo contorno do navio no desenho de linhas. Ele inclui o balanço de polpa e mede o comprimento da carena do navio. Na Marinha Inglesa, o comprimento entre pp não inclui o balanço de polpa e a medida que adotamos é chamada de comprimento na flutuação, ou comprimento na linha de água. Boca é a largura da seção transversal a que se referir. A palavra boca, sem referência à seção em que foi tomada, significa a maior largura do casco. Meia boca é a metade da boca. Boca moldada é a maior largura do casco medida entre as faces exteriores da carena, excluindo a espessura do forro exterior, ou seja, é a maior largura do casco medida entre as superfícies moldadas. Boca, calado e pontal. Boca máxima é a maior largura do casco medida entre as superfícies externas do forro exterior, da couraça ou do verdugo. Nos navios de forro exterior intrincado, para os cálculos da superfície da carena e do deslocamento, a boca máxima é medida a partir da superfície que passa a meio do forro exterior. Pontal moldado, ou simplesmente pontal, é a distância vertical medida sobre o plano diametral e a meia nau, entre a linha reta do val do convés principal e a linha da base moldada. O pontal pode ainda ser referido a outro pavimento, mas neste caso toma o nome de acordo com o local medido, pontal da primeira coberta, pontal da segunda coberta, etc. Calado d'água, calado na quilha, ou simplesmente calado, em qualquer ponto que se tome, é a distância vertical entre a superfície da água e a parte mais baixa do navio naquele ponto. Geralmente medem-se o calado AV e o calado AR. Estes calados são referidos, respectivamente, às perpendiculares AV e AR, na prática são medidos nas escalas do calado, que são colocadas próximo das respectivas perpendiculares. O calado de um navio varia desde o calado mínimo, que corresponde à condição de deslocamento leve, e o calado máximo, que corresponde à condição de deslocamento em plena carga. Calado normal é o que o navio tem quando está em seu deslocamento normal. Em cada flutuação podemos ter o calado AV, AR ou AMN. Calado a meia nau é o medido na seção a meia nau, isto é, a meio comprimento entre perpendiculares. Ele nem sempre corresponde ao calado médio, que é a média aritmética dos calados medidos sobre as perpendiculares AV e AR. O calado a que se referem os dados característicos de um navio de guerra é o calado normal. A bordo, para os cálculos de manobra de pesos e determinação do deslocamento, mede-se o calado médio. Para entrada em diques e passagem em águas de pouco fundo mede-se o maior dos calados na flutuação atual, que é geralmente o calado AR. Quando não há diferença nos calados AV e AR, isto é, o navio está com a quilha paralela ao plano de flutuação, disse que está em quilha paralela. Quando há diferença nos calados, disse que o navio tem trimestre. Os navios são construídos, na maioria das vezes, para terem quilha paralela na flutuação correspondente à linha de água projetada. Calado moldado no desenho de linhas,
e algumas vezes nas curvas hidrostáticas do navio, o calado é referido à linha da base moldada. O calado referido à linha da base moldada chama-se calado moldado, ou, algumas vezes, calado para o deslocamento, pois é utilizado para cálculo dos deslocamentos. Esta medida interessa particularmente ao construtor naval, ou a quem consulta as curvas hidrostáticas do navio. Em geral, nos navios modernos de quilha chata, a diferença entre o calado moldado e o calado na quilha é muito pequena. Nas embarcações de quilha maciça, entretanto, esta diferença não é desprezível. Trim e banda. Com passar e aprumar trim é a inclinação para uma das extremidades, o navio está de proa, abicado, ou tem trim pela proa, quando estiver inclinado para avante. Estará apopado, derrabado, ou terá trim pela popa, quando estiver inclinado para ré. Trim é também a medida da inclinação, isto é, a diferença entre os calados AV e AR, é expresso em metros ou em pés ingleses, dependendo da medida empregada no calado do navio. Banda ou adenamento é a inclinação para um dos bordos, o navio pode estar adenado, ou ter banda para boreste ou para bombordo, a banda é medida em graus. Compassar ou fazer o compasso de um navio é tirar o trim, isto é, trazê-lo à posição de flutuação direita quando estiver inclinado no sentido longitudinal. Quando um navio não tem trim, diz-se que está compassado, ou que está em quilha paralela, ou em águas parelhas. Aprumar, ou trazer a prumo um navio, é tirar a banda, isto é, trazê-lo à posição de flutuação direita quando estiver inclinado no sentido transversal. Quando um navio não tem banda, diz-se que está aprumado. Quando um navio não tem banda nem trim, diz-se que está em flutuação direita. Quando um navio tem trim, é preferível que esteja apopado, um navio abicado é mais propenso a embarcar água pela proa, dispara os propulsores, e também é mais difícil de governar. Obras vivas é a parte do costado sempre abaixo do plano. Lastro. Lastrar ou fazer o lastro de um navio é colocar um certo peso no fundo do casco para aumentar a estabilidade ou para trazê-lo à posição de flutuação direita, melhorando as condições de navegabilidade. Lastro é o peso com que se lastra um navio. É comum os navios, e particularmente os petroleiros e mineraleiros, saírem leves de um porto, isto é, sem carga. Neste caso, em que se coloca bastante lastro a fim de torná-lo mais pesado, o seu expoente de carga consta quase que exclusivamente de lastro. Diz-se então que o navio está em lastro. O lastro pode ser temporário ou permanente. O lastro permanente é constituído por areia, concreto, sucata de ferro ou por linguados de ferro fundido ou chumbo. É usualmente empregado para corrigir a má distribuição de pesos na estrutura devido a erro de construção ou a modificação na espécie do serviço para o qual o navio foi construído. O lastro temporário é sempre líquido, e é geralmente constituído pela água salgada, que é admitida ou descarregada por meio de bombas em tanques chamados tanques de lastro. Geralmente os navios têm um ou mais tanques de lastro AV e AR, para corrigir o trimestre lateralmente. Alguns navios têm também tanques de lastro para corrigir a banda. Os compartimentos do duplo fundo, distribuídos no sentido do comprimento e separados sempre em tanques AB e tanques ABB, podem ser utilizados como tanques de lastro, corrigindo o trim ou a banda. Variação do calado ao passar o navio da água salgada para a água doce e vice-versa. Um navio aumenta ligeiramente de calado, ao passar da água salgada para a água doce, porque é necessário deslocar maior massa de água para equilibrar o peso do navio, uma vez que o peso da água doce é menor. Este problema é facilmente resolvido pelas curvas 1, deslocamento em água salgada, e 2, deslocamento em água doce. Não se possuindo estas curvas, pode-se calcular a mudança de calado em função das toneladas por centímetro. Variação de trim devido a uma modificação de peso. Admitimos até aqui todas as variações de peso como sendo feitas sobre a vertical que passa pelo centro de flutuação. Mas podemos ter necessidade de deslocar longitudinalmente um peso qualquer, ou embarcar um peso avante ou a ré. Nestes casos haverá uma variação do trimestre. Variação de trim é a soma do aumento de calado numa extremidade do navio e a diminuição na outra. Por exemplo, um navio tem calado AV igual a 6 metros e calado AR igual a 7 metros, isto é, o trim é de 1 metro pela popa. Suponhamos que, por um movimento qualquer de peso, venha este navio a ter calados de 6,40 metros AV e 6,70 metros AR.
O trim passou a ser 0,30 metros pela popa e a variação do trim foi 0,40 mais 0,30 igual 0,70 metros. Na prática é suficiente considerar que as mudanças de calado AR e AV são iguais, isto é, a variação do trim será igual ao dobro da mudança de calado em uma das extremidades. 0,30